Olá pessoal, tudo beleza? Hoje trago para vocês mais uma questão aqui de mecânica do sólido, equilíbrio estático, com dois apoios, certo? E uma barra aqui com uma distribuição de força 2 kN por metro e uma aqui fixa com 10 kN, certo? Aqui eu tenho a pergunta, ele não faz o seguinte, ele nos pergunta o seguinte: determinar as reações de apoio da estrutura abaixo. Ou seja, ele quer as reações de apoio dessa estrutura. E as reações de apoio, nesse apoio aqui de segunda ordem, eu tenho HA e RA. E nesse apoio aqui de primeira ordem, eu tenho RB. Bom, vou adotar como um sentido anti-horário negativo e sentido horário positivo. Primeiramente, para resolver situações que pedem reações de apoio, temos que calcular a translação e a rotação. Primeiro, com a translação e a rotação, nós iremos descobrir quais são as reações de apoio dessa situação dada da questão. Primeiro, a questão está em equilíbrio estático. Vamos para a translação. Somatório de f de x, ou seja, somatório das forças em x é igual a zero. É igual a zero, pois a questão está em equilíbrio estático, não está se movimentando. Isso implica que HA, quem ou qual são as forças que estão no eixo X. No eixo X tem apenas uma força aqui, que é essa HA. Você pode analisar essas outras áreas aqui. Não existe nenhuma força na horizontal. Bom, então HA é igual a zero, pois está em equilíbrio. E o somatório das forças em Y é igual a zero também. Mas, diferentemente da horizontal, em Y eu tenho mais que uma força. Eu tenho essa força de reação aqui, RA, essa força de reação aqui, RB. Eu tenho essa força dada aqui, 10 kN nesse ponto, e tenho essa força aqui distribuída de 10 kN por metro. Bom, isso nos diz que, se a situação dada está em equilíbrio estático, isso quer dizer que essas duas forças de reações de apoio aqui está anulando essas duas forças aqui na parte superior. Então, eu posso dizer que RA mais RB é igual a 60 kN. Por que 60? Porque aqui eu tenho 10, certo? E aqui eu tenho 10 kN por metro. Qual é a distância da barra? A barra mede 4 mais 1, 5 metros. Se eu tenho 5 metros e eu tenho 10 kN por metro, isso quer dizer que 10 vezes 5 eu tenho 50 kN de força aplicada nesta área aqui. Se eu tenho 50 aqui, mais esse 10 aqui, que está localizado aqui, isso nos diz que eu tenho 60 kN. Bom, descobrimos quem é HA, o primeiro apoio igual a zero. Queremos descobrir quem é o RA e o RB. Então vamos para a rotação. Na rotação vamos usar o conceito de torque. Torque, nessa situação aí eu vou calcular o torque como sendo a força vezes a distância do vetor de direção até o eixo de rotação. Vamos para a prática para entender melhor. Certo? O somatório dos movimentos em A, eu vou adotar como meu eixo de rotação A. O eixo de rotação vai ser esse apoio A aqui, certo? É igual a zero. Então, vamos calcular o torque para cada força aplicada neste sistema. Eu tenho várias forças aqui, eu tenho o HA, o RA, o RB, esse de força distribuída aqui, e tenho esse 10 aqui, kN também. Eu tenho que aplicar todas as forças, ou seja, o somatório das forças vai ser igual a zero, ou seja, o somatório dos movimentos vai ser igual a zero. Aqueles aqui. Ou seja, vamos começar pelo RA aqui. RA vezes zero. Por que RA vezes zero? Porque o RA eu não sei, mas multiplica R, multiplica o zero. Pois o zero, essa aqui é a distância do vetor de direção até o eixo de rotação, que é o conceito de torque. Cada parcela dessa aqui eu usei o conceito de torque, ou seja, é o valor da força
multiplicado pela distância do vetor direção até o eixo de rotação. E neste caso inicial aqui, a distância do vetor direção, que é o vetor RA, até o eixo de rotação é zero, pois o eixo de rotação é aqui o A. Mas H igual vezes zero. Do mesmo modo, H está aqui, mas a distância do vetor direção até o eixo de rotação é zero, pois o eixo de rotação está aqui. Menos RB vezes 4. Bom, por que nessa situação ficou menos? Ficou menos nessa situação porque aplicando uma força RB aqui, essa barra tende a girar no sentido anti-horário. Pode prestar atenção, aplicou aqui e faz esse movimento aqui. Se fazer esse movimento aqui, eu adotei como o sentido anti-horário negativo, então eu coloco negativo. RB, a força do vetor, vezes a distância do vetor direção até o eixo de rotação. O vetor direção é o próprio RB, até o eixo de rotação. O eixo de rotação está no A. Então aqui daqui até esse eixo de rotação eu tenho 4 metros. Mais 50 vezes 2,5. Bom, nessa parte aqui, 50 é a força distribuída aqui, ó, 10 kN por metro. Então eu tenho uma barra de 5 metros, 10 kN vezes 5 é 50 kN. Só que multiplica 2,5. Aí você pode perguntar, não multiplica 5, não? Não multiplica 12,5 porque a distância, nesse caso aqui, é do centro de massa dessa força de 50 kN. Quando eu tenho uma distribuição de massa assim, de força assim, que diga distribuição de força, eu tenho que achar o centro de massa e a força vai ser aplicada nesse centro de massa e o 50 vai ser aplicado aqui. Então, se a barra toda tem 5, o centro de massa vai ser em 2,5, vai ser na metade, 2,5. Então, a distância do vetor direção desta força de 50 kN até o eixo de rotação que se encontra no apoio A é 2,5. Mais 10 vezes 5. O sinal de mais aqui é porque aplicada a força desse 10 kN aqui, essa barra, tendo como um eixo de rotação aqui, ela tende a girar no sentido horário. Aplicando aqui, ela vai fazer esse movimento aqui, sentido horário. Então 10 vezes 5, que é a distância vetor direção até o eixo de rotação, igual a zero. Passando os termos para o outro lado, isolando apenas o 4RB, eu tenho que 4RB é igual a 125 mais 50, RB é igual a 175,4, que é igual a 43,75 kN. Sabemos também que na transação foi descoberto que RA mais RB é igual a 60 kN. Basta apenas substituir o valor que achamos de RB aqui e substituindo, passando o tempo do outro lado, isolando o RA, ficamos que RA é igual a 16,25 kN. Ou seja, respondemos a questão. Ele pergunta determine as reações de apoio da estrutura abaixo. Eu determinei o HA, que é 0. Eu determinei o RB, que é de 43,75 kN. Eu determinei quem é o RA, 16,25 kN. Só para mostrar a vocês que essa situação se encontra em equilíbrio estático, você basta somar o seguinte, ó. Para estar em equilíbrio estático na vertical, no eixo Y, RA mais RB, achamos o valor da 60, né? Ou seja, RA é 16,25, 16,25 mais RB, que é 43,75, é igual a 60. 60 na vertical de baixo para cima. E eu tenho também 60 na vertical de cima para baixo, que é 10 desse aqui, mais 50 da distribuída aqui, está em equilíbrio estático. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo do nosso canal. Se você gostou, se inscreva. E também deixe nos comentários aí suas dúvidas, sugestões, críticas. E até a próxima.